Quantas vezes você já se sentiu cercado por problemas que pareciam não ter fim? Aqueles dias em que o coração pesa, os pensamentos não param, e tudo que você queria era um sinal de que Deus está te ouvindo. Se você já passou por isso, saiba, este vídeo foi feito para você. Hoje vamos mergulhar juntos no Salmo 18-1, dos mais poderosos salmos de libertação, socorro e vitória. Um salmo que grita do fundo da alma a verdade que você precisa ouvir. Deus te ouve, Deus te vê, Deus se levanta do seu trono quando você clama com sinceridade. Aqui não estamos falando de fé teórica, estamos falando da vida real, da dor real, daquela luta que ninguém vê, mas que te consome por dentro. E também da solução que só Deus pode trazer. Esse tempo que você está dedicando aqui, agora, é um tempo sagrado, um tempo de oração, de revelação, de cura. Fica comigo até o final e permita que essa mensagem transforme seu coração. O Salmo 18 é um verdadeiro grito de socorro, mas também um cântico de vitória. Davi começa dizendo: "Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha." E logo em seguida, ele declara que Deus é seu rochedo, sua fortaleza, seu libertador. Pare agora e reflita comigo. Quantas vezes você tentou se apoiar em pessoas, em promessas humanas, em soluções temporárias, e acabou se frustrando? É nesse ponto que o Salmo 18 entra como um remédio para a alma. Davi entendeu algo que muitos demoram a entender. Não há libertação verdadeira longe da presença de Deus. Quando você ora de verdade, quando se entrega de coração, Deus não apenas te escuta menos, Ele age. Ele entra na tua batalha, Ele movimenta os céus, Ele pisa na escuridão para te resgatar. Essa é a força do Salmo 18. Uma força que não vem do homem, mas de um Deus que é fiel até quando você duvida. Agora pensa comigo. Você já se sentiu engolido por ondas de tristeza, como se estivesse afundando aos poucos e ninguém notasse? Davi descreve exatamente isso quando fala das correntes da morte e das torrentes da perversidade. Isso mostra que até o escolhido de Deus, o homem segundo o coração do Senhor, também teve dias de aflição tão intensos que ele se sentiu afogado emocionalmente. Mas é aí que vem o momento mais impactante. Na minha angústia, invoquei o Senhor, e Ele ouviu a minha voz desde o seu templo. Olha isso, o Deus Todo-Poderoso ouviu a voz de um homem aflito. E mais, Ele se levantou, Ele desceu com fumaça, trovões e terremotos. Isso não é uma metáfora fraca. Isso é o retrato de um Deus que entra em guerra pelos seus filhos. Um Deus que, quando você clama com verdade, se move com poder. E é por isso que este salmo não é só uma oração, é uma arma espiritual. É importante você entender que tudo isso começa quando você ora, quando você se dobra diante de Deus com sinceridade, sem máscaras, sem orgulho, e simplesmente fala: "Pai, eu não aguento mais, me ajuda." E Ele vem. Pode parecer simples, mas é transformador, porque a oração é o que muda o clima da sua alma. É o que abre portas onde não havia nenhuma. É o que devolve a paz que você já nem lembrava como era. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para orar, mas o que está faltando mesmo não é tempo, é decisão. É entender que parar tudo e buscar a Deus é a chave para continuar. Não existe força verdadeira fora da presença de Deus. E o Salmo 18 é o testemunho vivo disso. É como se Davi dissesse: "Eu venci porque Ele me ouviu." Hoje, você vai orar comigo esse salmo. E eu creio, o mesmo Deus que ouviu Davi vai ouvir você. Vamos fazer uma pausa para você respirar fundo e entender. Você não está só. Deus conhece a tua história desde o início. Ele viu quando você chorou calado. Ele viu quando você tentou sorrir por fora com o coração em pedaços. Ele viu tudo. E o Salmo 18 é a resposta para sua alma cansada. Quando Davi clama, Deus se levanta em fúria contra aquilo que quer destruir o seu servo. Olha essa imagem. Ele voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo. Com raios e relâmpagos dissipou os inimigos. Você consegue sentir a força disso? Não é uma poesia bonita. É um retrato espiritual. Deus age com intensidade, com justiça, com pressa, quando um filho seu está clamando com verdade. Por isso,
Esse tempo aqui é mais do que um vídeo, é uma convocação divina. Deus quer te lembrar que a batalha é dele, e ele não perde guerra. Agora, com o coração mais atento e a fé renovada, vamos juntos rezar o Salmo 18 completo. Cada palavra tem poder. Cada verso é um clamor. Se evoca poder. Feche os olhos e deixe que essa oração entre como bálsamo na tua alma. Vamos juntos. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou sobre um querubim, e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram com granizo e carvões de fogo. Também o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, com granizo e carvões de fogo, e disparou as suas setas, e espalhou-os, multiplicou raios, e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e os fundamentos do mundo foram descobertos pela tua repreensão, Senhor. Ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Se essa oração tocou o seu coração, eu quero te pedir com muito carinho, compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de força. Tem gente que só precisa de uma palavra como essa para se levantar. Também se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos salmos e deixe seu comentário. Ele é muito importante para mim e fortalece ainda mais essa corrente de fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa semente plantada hoje traga frutos de vitória, paz e restauração. Na primeira parte da nossa jornada pelo Salmo 18, mergulhamos profundamente na dor, na angústia e principalmente no resgate divino que acontece quando entregamos nosso clamor com fé verdadeira. Agora, seguimos para a segunda parte, ainda mais intensa, mais reveladora e mais transformadora. Este é o momento de deixar que cada palavra penetre na alma, que cada versículo toque as feridas mais profundas e traga cura. O Salmo 18 não é apenas uma canção de vitória, mas um testemunho vivo de alguém que passou pelo vale da sombra da morte e saiu dele mais forte, mais sábio, mais íntimo de Deus. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu para ouvir esta mensagem até o fim, e ela vai mudar o rumo da sua história. Davi continua exaltando o agir de Deus, e você vai perceber que o salmo ganha ainda mais força à medida que avança. Tu me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua brandura me engrandeceu. Que revelação linda! Não é pela força dos nossos braços, não é pela nossa inteligência, nem pelo nosso esforço. É pela brandura de Deus, pela paciência dele em lidar com nossas fraquezas, pela sua misericórdia que nos sustenta. Muitas vezes somos duros conosco mesmos, nos cobramos demais, nos culpamos, nos paralisamos, mas Deus age com brandura. Ele não vem com pedras, vem com amor. Ele não nos empurra, ele nos levanta, e quando ele faz isso, a vida começa a florescer, onde antes só havia deserto. Olhe essa imagem que o Salmo nos mostra. Alargaste o caminho diante de mim, e os meus pés
não vacilaram. Deus não apenas abre portas, Ele alarga o caminho. Isso quer dizer que Ele amplia suas possibilidades. Da visão onde antes havia limitação, expande seus horizontes. Talvez você esteja se sentindo preso, encurralado pelas circunstâncias, mas receba essa palavra. Deus está alargando seu caminho. Ele está preparando o cenário para sua vitória. Ele vai te dar espaço para correr sem tropeçar, vai tirar os obstáculos do seu caminho e te ensinar a andar com firmeza. Essa promessa é sua. Pegue ela com fé. Deus já começou a agir. E o Salmo continua com Davi falando sobre como perseguir os inimigos até vencê-los completamente. Isso fala de um processo. A vitória de Deus sobre a sua vida não é pela metade. Deus não apenas começa a obra, Ele completa. Ele limpa, restaura, sela aquilo que hoje parece impossível de vencer: vícios, mágoas, traumas, dívidas, solidão. Deus vai tratar com você até que não reste mais sombra do inimigo. Mas, para isso, você precisa continuar no caminho. Não desista no meio da caminhada. Não pare quando parecer que está difícil demais. É justamente aí que Deus derrama mais força, mais unção, mais direção. E no final, você vai olhar para trás e ver que não foi você quem venceu. Foi Deus, através de você. O Salmo 18 segue dizendo: vivificaste-me contra os que se levantaram contra mim, e dos homens violentos me livraste. Essa é a verdade de alguém que foi humilhado, perseguido, caluniado, e mesmo assim permaneceu. Você já viveu algo assim? Pessoas que te julgaram, que te apontaram, que quiseram te ver cair, mas olha onde você está agora, em pé, continuando. Isso já é milagre. Deus te livrou daquilo que era para te destruir, e vai continuar te livrando, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos ao seu clamor. Pode parecer que ninguém te vê, mas Deus vê. Ele enxerga o que ninguém enxerga. Ele valoriza suas lágrimas. Ele responde suas orações. E Ele vai te justificar diante de todos. Davi então declara algo extraordinário. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Ele entende que tudo o que viveu serviu para glorificar a Deus. Não era apenas sobre ele, era sobre mostrar para o mundo o que Deus é capaz de fazer com alguém que confia. Essa também é sua missão. Quando Deus te levantar, quando a porta se abrir, quando o milagre chegar, lembre-se de onde você veio. Lembre-se de quem te sustentou e testemunhe, fale, compartilhe. Deixe que a sua história glorifique o nome de Deus. Não é orgulho. Você está sendo preparado para ser uma referência, uma voz de esperança para quem hoje ainda está no fundo do poço. Não desperdice essa chance. A última parte do Salmo 18 é um hino de gratidão e reverência. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Aqui está o selo da promessa. A fidelidade de Deus não termina em uma geração. Ela se estende aos filhos, aos netos, aqueles que virão depois. O que você está construindo hoje em oração, em lágrimas, em fé, vai abençoar sua casa inteira. Sua decisão de confiar em Deus hoje vai ecoar no futuro. Seus filhos colherão os frutos da sua fidelidade. Sua família será coberta pelo favor de Deus, porque você escolheu andar pelo caminho certo. Isso é aliança. E Deus honra aqueles que fazem aliança com Ele neste momento. Com o coração cheio da presença de Deus, encerramos esse momento de profunda reflexão e oração. Mas antes, quero te agradecer. Sim, você que ficou até aqui, que se deixou tocar, que caminhou comigo por essa jornada. É um prazer imenso ter você aqui. Sua presença é um presente e eu declaro bênçãos sobre a sua vida. Que Deus abençoe sua família com união, amor e paz. Que os enfermos da sua casa recebam cura em nome de Jesus. Que as crianças tenham proteção e alegria. Que o seu lar seja um ambiente de harmonia, de descanso e de prosperidade. Que o seu trabalho prospere, que portas se abram, que o favor de Deus te acompanhe em cada passo. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa
ouvir essa palavra. Envie para um amigo, para um familiar, para alguém que está passando por lutas. Não guarde essa bênção só para você. Espalhe. A palavra de Deus precisa alcançar mais corações. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma mensagem. Temos encontros semanais de oração, reflexão e fortalecimento espiritual. E com grande alegria, em breve estaremos juntos novamente. Que o Senhor te cubra com graça, te guie com sabedoria e te fortaleça em todos os teus caminhos. Até o próximo vídeo. Fica.com